Hello, friends. For the past Olá, amigos. Nas últimas semanas, ao lermos o livro O Grande Conflito, nós vimos como a luz da verdade foi levada pelos valdenses, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo, Lutero e muitos outros à medida que a reforma se espalhava por meio da Europa. Mais recentemente, nós vimos como a rejeição da verdade bíblica levou a um terrível derramamento de sangue durante a Revolução Francesa. Hoje veremos o que aconteceu com os crentes fiéis na Inglaterra e como a perseguição os levou a buscar refúgio em um lugar onde pudessem adorar livremente. Conhecidos como os puritanos, essas pessoas fiéis não aceitavam muitos dos costumes e cerimônias antibíblicas de Roma, que ainda faziam parte da igreja na Inglaterra. Como a igreja estava unida ao Estado, ela tinha autoridade para ordenar que as pessoas comparecessem aos seus cultos. A dissidência não era permitida e as reuniões não autorizadas para o culto religioso eram proibidas, sob pena de prisão, exílio e morte. Nós lemos no livro O Grande Conflito o seguinte: no início do século XVII, o monarca que acabara de subir ao trono da Inglaterra declarou que sua decisão de fazer com que os puritanos se conformassem ou oprimi-los ia para saírem do país, ou faria coisa pior. Como muitos do povo fiel de Deus haviam experimentado nos dias anteriores, esses crentes agora eram perseguidos, caçados e presos pela fé. Algumas dessas pessoas queridas decidiram fugir de seu país. Deixando suas casas e tudo mais para trás, eles encontraram refúgio temporário na Holanda. Depois de alguns anos, voltaram a buscar uma terra melhor. Desta vez, indo para um lugar que oferecesse mais oportunidades e ainda mais liberdade. Ellen White escreve: confiavam nas promessas do Senhor, e Ele não faltava com elas no tempo de necessidade. Seus anjos estavam a seu lado para animá-los e ampará-los. E quando a mão de Deus pareceu apontar-lhes através do mar uma terra em que poderiam fundar para si um Estado e deixar a seus filhos o precioso legado da liberdade religiosa, seguiram eles sem se arrecear pela senda da providência. Quando se separaram da igreja da Inglaterra, os puritanos uniram-se por um convênio solene como o povo livre do Senhor, andar juntos em todos os seus caminhos revelados ou ser revelados a eles. Este era um princípio vital do protestantismo, andar na vontade revelada do Senhor, com o entendimento de que mais pode ser revelado por meio de sua palavra. Foi com essa promessa em seus corações que os peregrinos deixaram a Holanda para encontrar um lar no que era então chamado de Novo Mundo. Os peregrinos desejavam ter verdadeira liberdade religiosa para si e para seus filhos. E esse grande desejo os ajudou a enfrentar a longa jornada através do mar e a suportar as dificuldades e perigos de desembarcar em uma terra desconhecida. Infelizmente, porém, por mais honestos e tementes a Deus que fossem, os peregrinos ainda não compreendiam a verdadeira liberdade religiosa. A liberdade que eles sacrificaram tanto para obter para si mesmos, eles não estavam prontos para dar aos outros. Um regulamento foi adotado pelos colonos de que apenas membros da igreja poderiam participar de seu novo governo civil. Uma espécie de igreja estatal foi formada e todas as pessoas foram obrigadas a contribuir para um fundo para sustentar o clero. Pior ainda, os magistrados foram autorizados a suprimir a heresia, o que levou a mais perseguições, desta vez nas recém-formadas colônias da América. 11 anos após a formação da primeira colônia, um homem chamado Roger Williams chegou às costas da América. Como os primeiros peregrinos, ele veio em busca de liberdade religiosa, mas acreditava que essa liberdade deveria estar disponível para todos, independentemente do que acreditassem.
Ele também ensinou que a religião e o governo deveriam ser separados e que era dever do magistrado restringir o crime, mas nunca dominar a consciência. Embora tivessem sofrido perseguição semelhante na Inglaterra, os colonos exigiam que todos comparecessem aos cultos de sua igreja recém-estabelecida, ou seriam multados ou jogados na prisão. Roger Williams era um homem íntegro, respeitado e amado como um ministro fiel. No entanto, por ter falado contra essas claras violações da liberdade religiosa, ele foi condenado ao banimento. Durante o inverno tempestuoso, ele foi forçado a fugir para as florestas, onde encontrou abrigo em uma árvore oca. Depois de algumas semanas, dizem-nos, ele até que encontrou refúgio numa tribo indígena, cuja confiança e afeição conquistara enquanto se esforçava por lhes ensinar as verdades do Evangelho. Pela providência de Deus, Roger Williams finalmente conseguiu estabelecer uma nova colônia, onde todos receberam total liberdade religiosa e a igreja e o Estado foram mantidos separados. Em 1643, Williams viajou para a Inglaterra e recebeu uma carta para a nova colônia, que chamou de Rhode Island. A nova colônia tornou-se um local de refúgio para muitos e, por fim, seus princípios fundamentais de liberdade civil e religiosa tornaram-se os pilares da República Americana. Com o passar do tempo, no entanto, a fé simples e baseada na Bíblia dos primeiros colonos começou a desaparecer. E a religião novamente degenerou em formalismo. Enquanto a Bíblia se tornava mais amplamente disponível, menos pessoas a liam e as opiniões dos homens se tornavam mais importantes. As teorias humanas foram substituídas pelos ensinos da Palavra de Deus. No entanto, Isaías 40, versículo 8, nos assegura que a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Como veremos em nosso próximo vídeo, a palavra de Deus estava prestes a se cumprir da maneira mais magnífica. Mas antes de encerrarmos, vamos orar agora. Pai Celestial, nós agradecemos o claro entendimento da separação entre igreja e Estado, da importância da liberdade religiosa e da liberdade de consciência. Obrigado por pessoas como Roger Williams, que conseguiu estabelecer um lugar que dava às pessoas total liberdade religiosa. Obrigado pela liberdade religiosa que nós temos onde quer que seja neste mundo. Senhor, agradecemos por esta maravilhosa oportunidade de poder adorar o Senhor de acordo com os ditames da nossa consciência e também da Palavra de Deus. Obrigado por nos ouvir nesta oração e nos ajude a valorizar todos os dias a maravilhosa liberdade que nos foi dada de sua mão e a liberdade religiosa que devemos promover de maneira poderosa para ajudar as pessoas a entender que é somente por meio do amor e de uma consciência pura e compreensiva que devemos adorar o Senhor em toda a santidade. Obrigado por nos ouvir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amen.